Maravilha ter você aqui conosco nesse programa especial desta terça-feira, feito especialmente para você que está se preparando para a UES, a gloriosa Universidade Estadual do Ceará. Está chegando e a gente está junto nessa jornada. Vem com a gente! Sejam todos bem-vindos a essa semana especial de véspera, programa especial, hoje feriado nacional de Tiradentes, hoje com as disciplinas de História e Química, onde eu tenho o prazer de estar aqui com dois grandes amigos, amigos na acepção da palavra, companheiro de jornada, o nosso boa noite especial para o meu querido amigo, colega de trabalho da área da História, das Ciências Humanas, professor Isaac Santos, hoje com Sociologia, não é isso, Isaac? Hoje vai ter com história mesmo. É história mesmo? Vixe! Você acredita que eu estou agora na categoria historiador. Mas você sabe que eu jogo em várias posições, né? De goleiro à ponta esquerda. De goleiro à ponta esquerda, rapaz. É gol o tempo todo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Um prazer imenso estar com vocês, rapaz, com toda a galera das escolas conveniadas de Farias Brito e da Organização Educacional Farias Brito. Um abraço para todo mundo. Maravilha. E aí, completando a nossa trinca de ouro aqui hoje na nossa bancada, professor Ronaldo Paiva, ele que é um dos grandes mestres da química, professor de aprofundamento, professor de todas as turmas aqui, inclusive, olhe bem, preste bem atenção, o professor Ronaldo Paiva tem aula no FB Online, você que não conhece o FB Online, você precisa conhecer. Professor Ronaldo Paiva, e aí, boa noite. Boa noite a todos, boa noite Sampaio, boa noite. Aliás, queria reforçar aqui que é um prazer muito grande ter, eu até falei para ele que eu ia dizer isso ao vivo e a cores, que é um prazer muito grande ter um supervisor e apresentador do programa ao mesmo tempo. Nenhum de vocês, professores do Farias Brito, tiveram esse privilégio. Olha aí. É isso. E juntamente com meu amigo Isaac, que é parceiro de sala de aula, parceiro de trabalho e parceiro de padaria também, viu? Estou no café juntos. Toda manhã. Deixando o nosso dinheiro lá. Maravilha, Sampa. Vamos iniciar nosso programa aí. Vamos iniciar o nosso programa, nós temos uma chamada muito especial, porque nós sabemos que aqui no Farias Brito, abrindo mais uma década, 91 anos, aqui vai do bebê até o avô. Vai do bebê até o avô, vai do bebê até o avô. Antes da mamãe dar à luz, bebê tem baby blues. E quando o nosso bebê faz o quê? Faz bico, faz FB, ding dong dum dum. E vem o FB abar, FB abé, FB cresce, 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 vai abrindo os braços, faz bem e faz bonito. Cresce, 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 vai dando os passos, faz bem e faz bonito. É infinito, o pai que traz o filho traz o filho que traz o seu avô. Porque a vida não para de crescer e a gente não para de aprender. Farias Brito, 90 anos de lições para toda a vida. A gente não para de aprender, vai do bebê até o avô. E aí, professor Isaac, já temos aí a primeira questão e, se possível, vamos colocar já uma dica muito importante para quem está se preparando. Estamos na reta final, semana de véspera para a UES. Quais são as dicas, meu amigo? Show de bola, Sampa. Se a gente está no feriado de Tiradentes e se a gente está às vésperas da prova da UES, por que não fazer uma questão sobre mineração, discutindo tudo isso? Está tudo junto aqui, tá certo? Então, hoje nós vamos falar sobre mineração, ciclo mineiro no Brasil, tá certo? E aí vamos falar então da primeira questão que está na tela para vocês e diz o seguinte, ó. Atente para o seguinte trecho de um poema de Cecília Meirelles que nos remete ao ciclo do ouro no Brasil. Lembrando para vocês, o período colonial brasileiro ele é um período de 322 anos, então se você vai apostar num período histórico que pode cair na sua prova, é melhor apostar também num período gigantesco como esse, do período da colônia do Brasil, tá certo? Lembrando, a UES é um vestibular tradicional, então ela costuma muito trabalhar temas como ciclos econômicos, que a gente muitas vezes na universidade já está trabalhando numa discordância disso, nessa ideia de ciclo econômico como se tivesse começo, meio e fim e tudo mais.
E, na verdade, né, a UES ainda trabalha muito fortemente na perspectiva tradicional. Ou seja, se a perspectiva tradicional é, primeiramente, o pau-brasil, que nem é considerado um ciclo econômico, mas depois açúcar, especialmente século XVI, século XVII, ouro muito fortemente no século XVIII, no século XIX a gente vai ter muito fortemente o ciclo do café, abrindo ali para o início de uma indústria, tá certo? Então é nesse sentido que a UES trabalha. Nesse contexto especificamente da questão, a gente está trabalhando mineração. Olha só esse poema de Cecília Meirelles. Você sabe, eu não posso ver aí poesia que eu quero colocar na prova, tá certo? Olha que questão brilhante. Olha só. Do seu calmo esconderijo o ouro vem, dócil e ingênuo, torna-se pó, folha, barra, prestígio, poder e engenho. É tão claro e turva tudo, honra, amor e pensamento. Que lindeza, Cecília Meirelles. Turva tudo, né? Então veja, deixa tudo, é tão claro, mas ao mesmo tempo complica a coisa toda. É disso que ela está falando. Mas vamos lá para o que diz então o enunciado. Considere as seguintes afirmações sobre esse período da história. Pessoal, se é ciclo do ouro, vem comigo rapidinho para uma coisa que é super importante. Falou do ciclo do ouro, eu tenho que lembrar das bandeiras. Lembrando, a UES já cobrou isso para vocês em determinado momento. Acho que foi um dos primeiros vestibulares que eu comentei aqui, né, junto com vocês, logo depois da prova. Nesse vestibular, o UES perguntava sobre bandeiras, entradas e sobre monções. Lembrando que as monções são geralmente feitas a partir dos rios, as entradas têm muito a participação do próprio governo numa presença militar, de entender aquele território, e as entradas são privadas, ou seja, as pessoas costumam, aliás, as bandeiras são privadas, as pessoas costumam ir lá para poder tentar buscar alguma coisa. E são 3 tipos de bandeiras que você tem que ficar ligado para a sua prova. Quais são os 3 tipos? Principalmente, apresamento, eu ia atrás de povos indígenas para poder, então, vendê-los como escravizados. Lembrando para vocês que o apresamento, ele só pode ser feito na medida de guerra justa, ou seja, se o indígena se recusar à catequese. Só que você sabe que os bandeirantes não vão dar nem essa opção para os povos indígenas, né? Então, o apresamento é busca de indígenas para poder ser escravizados. Outra coisa que é super importante ficar ligado é o sertanismo de contrato. Sertanismo de contrato é a modalidade em que você é pago para poder ir atrás de escravizados fugidos e atrás também de destruir quilombos. Tá certo? Exemplo maior dessa destruição de quilombos foi o quilombo dos Palmares no final do século XVII, tá? Pelo Domingos Jorge Velho e companhia, tá certo? E aí, olha só, bem aqui nesse terceiro tópico a gente tem prospecção. Eu ia, então, atrás de recursos minerais para poder, então, ganhar o jogo todo, tá certo? Então eu quero achar ouro, prata e tudo mais. E aí, quando começa a se achar ouro e prata, você sabe que vai ter uma disputa por isso. Essa disputa, inclusive, vai ganhar um nome. Guerra dos Emboabas, em 1709. Fica ligado, tá certo? Como é que o governo português vai resolver essa situação toda? Desde o começo, o governo português vai decidir fazer o quê? Vai decidir criar uma instituição chamada de Intendência das Minas. Essa instituição chamada de Intendência das Minas vai distribuir autorizações para explorar minas de ouro. Essas autorizações eram chamadas de datas. Você, quando explorasse a mina de ouro, você tinha que entregar necessariamente 20% do que você produziu, e era um imposto chamado de o quinto. Por cada escravizado que você utilizou, você tem que pagar um outro tipo de imposto chamado de capitação. E aí, diante de tudo isso, você tinha essas relações acontecendo. Só que a coroa portuguesa ela ampliou o controle quando ela criou a Casa de Fundição, que inclusive vai gerar um movimento chamado de Revolta de Vila Rica, também conhecida como a Revolta de Filipe dos Santos, tá certo? Então fica ligado que é muita coisa acontecendo logo nesse comecinho do processo de mineração. E sabe como é que as pessoas faziam para se alimentar ali? É muito importante o papel dos tropeiros. Você que aí gosta da culinária mineira vai lembrar do famoso feijão tropeiro, que já foi inclusive questão de Enem. Tá certo? Ou seja, não há um processo agrícola muito forte em Minas Gerais. Na verdade, pelo contrário, a mineração vai provocar um processo de urbanização naquela região. Então, eu crio a casa de fundição vai receber o ouro, vai fazer com que o ouro seja derretido, crio barras, e eu crio todo um sistema de fazer o quê? Controlar a produção aurífera no Brasil. Tudo bem, então? Show de bola? Aí vamos então para as alternativas. Olha só, na verdade, para os itens. A notícia da descoberta do ouro trouxe para as zonas auríferas uma enorme multidão. Essa concentração demográfica levou a um intenso desenvolvimento agrícola na região. Na verdade, um intenso desenvolvimento
urbano, beleza? Características importantíssimas da mineração como consequência. Troca de capital do Brasil, deixando de ser Salvador e passando a ser o Rio de Janeiro, que é mais próximo, né, ali na região sudeste, beleza? Outra coisa, urbanização, criação de uma classe média, um mercado interno, tudo isso é consequência da mineração naquele contexto. Então, item 1 está errado por conta dessa questão do desenvolvimento agrícola. Item 2, desde a descoberta das primeiras jazidas de ouro, a metrópole tratou de controlar e regulamentar a mineração. Como eu disse, né, você vai ter ali a intendência das minas, a criação dos impostos, a casa de fundição, isso tudo é esse controle português. Item 2 está corretíssimo. Item 3, esses tributos pagos na região do ouro, entre os tributos, né, encontrava-se o sistema de captação, que era a cobrança de um imposto por cabeça de escravo. Sim, perfeitamente, eu acabei de falar sobre isso com vocês. E o item 4, as regiões auríferas pertenciam a quem as descobrisse. Não, o governo português vai dizer que são quem as pessoas, né, aliás, quem ganhar a data que a Intendência das Minas vai regulamentar é que pode, então, explorar esse ouro. Show de bola? Então só pode ser o item A de aprovação. Se garanta, meu querido jovem, minha querida jova. É com você, Davidson Ponciano Sampaio, meu amigo. É isso aí, com muita, mas muita informação, bom humor e principalmente, olha só, dicas especiais. Falando em dicas especiais, enquanto o professor Ronaldo Paiva já está tomando o seu lugar na bancada para poder resolver a questão de número 5, nós lembramos que recentemente tivemos o aniversário da cidade de Fortaleza, 300 anos, e que é um tema que recorrente a UES gosta de cobrar, que são as chamadas efemérides, aquelas datas comemorativas. Bom, professor Ronaldo, já está aí a postos, vamos aí para a questão de número 5 e a pergunta que não quer calar. Por que esse tema, por que essa questão foi escolhida por você neste momento tão importante, meu amigo Ronaldo? Muito bem, Sampa. Depois dessa explanação maravilhosa do nosso amigo Isaac, caba bom, aí sabe história. Nosso amigo, inclusive nosso amigo Sampaio é grande professor de história aqui do Farias Brito. Supervisor, apresentador, professor de história, maquiador, o homem é tudo, rapaz. O homem é tudo, rapaz. Só falta conhecer Capuí, viu? Aí, ó, aí sim. Agora eu vi vantagem. Esse convite está de pé aí há muito tempo. Inclusive os alunos, eu faço essa proposta, todos os alunos também, apareçam por lá, no dia que aparecer por lá, se eu estiver lá, você come uma lagostina e que seja um pedaço no 0800. Apareça lá para você ver. Quero ver quem aparece. Eu quero ver. O Isaac todo dia come pão comigo na padaria. Eu pago o café da manhã. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Mas, pessoal, vamos lá, galera. Estamos aqui juntos aqui mais uma vez, trazendo os temas, os assuntos, as dicas mais importantes para o vestibular da UES, que é agora, dia 26, nesse final de semana. Então vamos nos preparar bem, estamos nessa reta final e cuidado com algumas coisinhas, alguns detalhes que a UES gosta de explorar. Por exemplo, essa quinta questão fala de uma estrutura orgânica, de uma estrutura de um composto orgânico. Você vê aí uma cadeia carbônica, cheia de grupos funcionais, tem grupo funcional aqui em cima, ó, C-O, tem grupo funcional aqui do lado direito, ó, OH, ligado a um carbono insaturado, tem aqui um C-O, que é outro grupo funcional de outra função. Um medicamento desse deve ter várias funções. Por quê? Porque tem várias funções. Cada função orgânica é responsável por uma característica, por uma propriedade, por uma função ali naquele medicamento. E são esses grupos, melhor dizendo, que são responsáveis por cada propriedade que aquele medicamento tem dentro do organismo. Então ele fala da varfarina, que é o nome, digamos assim, o nome usual, né? O nome farmacológico dessa substância. Porque se a gente for dar o nome científico, meu amigo, é uma complexidade muito grande, entendeu? Você vai dizer assim, 2-metil, 3-propil, 5-fenil, 6-benzil, 8-octil, não sei o que, para no final dizer Rivotril. Então é melhor você chegar na farmácia e dizer Rivotril. É um nome usual, é um nome farmacológico, do que falar o nome científico completo, que é muito complexo, e complexo para você chegar na farmácia e falar. Então tem essa facilidade de comunicação. Então a varfarina é representada pela estrutura química, é utilizada como anticoagulante. E como todo medicamento, tem efeitos colaterais. E seu uso deve ser acompanhado, ter um acompanhamento médico, no caso. Considerando-se a estrutura química da varfarina e com base nos conhecimentos sobre as propriedades dos compostos orgânicos, é correto afirmar. Olha aí, típico de UES, a UES gosta muito na primeira fase de colocar questões envolvendo uma estrutura orgânica e fazendo perguntas, afirmações sobre essa estrutura. Por exemplo, a primeira, letra A,
Os anéis condensados da varfarina, que são esses dois aqui, ó, né? Que eu estou apontando, ó, esses dois aqui, eles são condensados, que eles estão colados, eles têm uma aresta, eles têm uma face em comum ali, né? Uma interseção ali, vamos dizer, que é exatamente feita por esses dois carbonos, tá certo? E ele diz que as estruturas são constituídas por átomos de carbono com hibridação sp. Galera, o carbono, quando ele vai se ligar, ele precisa sofrer um fenômeno chamado hibridação ou hibridização. O que é isso? Os orbitais lá se juntam, se modificam, né? Na hora que vai fazer a ligação. Aí você pergunta, para quê? Para poder o carbono conseguir fazer as ligações que ele faz. Quando um elemento faz mais ligações do que o que manda a teoria, quem está errado é a teoria. A teoria está incompleta. Então a hibridação entra para dar essa correção. O carbono tem 3 hibridações. sp, sp2, sp3. Todo mundo lembra? sp3, quando ele faz 4 ligações simples. sp2, quando ele faz uma dupla e 2 simples. sp, quando ele faz uma tripla e uma simples. Ou 2 duplas. A gente fala isso todo dia para vocês. Vocês sabem disso. Tem a regra da mãozinha também que pode ser usada. Lembra? Lembra daquela regrinha? Você tem que lembrar da hibridação do carbono. Só que o carbono que ele diz aí é sp e não é sp. Porque não tem nenhuma tripla aqui, ó. Não tem nenhuma tripla ligação. E muito menos 2 duplas acumuladas, 2 duplas no mesmo carbono. Também não tem. Então, se não tem, não tem carbono sp. O que tem é carbono sp2, o que tem é carbono sp3, ó, com ligações simples, onde eu estou apontando aqui, mas não tem sp. Por isso que o item A está errado. B. A quantidade de carbono e hidrogênio na estrutura são iguais. Não são iguais. Conte aí, tem muito mais carbono. Dá para anotar logo, é uma cadeia gigante, ó. Tem muito mais carbono. Cada arestazinha dessa, cada vérticezinho desse, ó, contém carbono, entendeu? Ó, as extremidades aqui, tudo é carbono. Tem hidrogênio? Tem, mas não tem igual. Tem oxigênio? Tem, mas não tem igual. Entendeu? Tem mais carbono, dá para ver claramente pela estrutura gigante que nós temos aí. Por isso que está errada a letra B de bola. C. O grupo funcional das cetonas está presente na estrutura química da varfarina. Cetona, qual é o grupo funcional da cetona? Essa aqui, ó, carbonila, C-O. Tem sim, C-O. Só o C-O entre 2 carbonos é o grupo funcional de cetona. OH, tá vendo OH? OH deveria ser de álcool, mas não é álcool, porque tá ligado a uma insaturação aqui, ó. É um enol. E tem aqui um éster. Éster, não é éter. Éter é se fosse só o O. Mas como tem um C-O aqui, ligado ao O, é éster, diferente de éter. Então nós temos 3 funções, mas temos uma cetona, mas não temos éter. Cuidado, não temos éter, temos éster. Mas ele fala sobre a cetona, tá aqui ela, tá certo. Tá certa a letra C. Essa daí é a nossa opção. Mas vamos ver a D. O grupo OH presente na estrutura da varfarina, indicando que a substância tem caráter básico. Ei, galera, isso é uma pegadinha. Cuidado, pelo amor de Deus, cuidado, não vá cair nessa tentação de errar isso, não. Tudo bem, a gente fala que quando tem OH ligado a um elemento, pode ter caráter básico. Mas quando esse elemento é um metal. Ei, galera, metal. OH ligado a metal é base, é caráter básico. Mas aqui o OH está ligado a quem? Ao carbono. E desde que eu me conheço como gente que o carbono não é metal. O carbono é ametal. Por isso que isso não tem caráter básico. Isso é um enol, um composto orgânico com função orgânica. Tudo bem? Então vamos ficar aí. Sampa, meu amigo Sampa, letra C é o nosso item correto. Coração! É isso mesmo! Exatamente! E capuí! Sabor! Camarão não, mas é parecido. É parecido. É parecido. Rapaz, eu vou ter que provar dessa lagosta aí, dessa iguaria. Gostei. Bom, então vamos... lembrando que nós estamos nessa semana especial, um programa hoje, um programa gravado, um programa especial, feriado de Tiradentes, mas eu quero lembrar você que temos temas muito importantes para serem debatidos aqui no restante dessa aula de hoje, mas lembrar que o S a gente conhece bem, a gente sabe muito bem como aprovar na UES. Não é isso, meu amigo Lucas? Solta o VT. Saiu o resultado da UES. De quem foi o primeiro lugar em medicina na UES Fortaleza? Farias Brito. Quem ficou em primeiro, segundo e terceiro lugares em medicina na UES Quixeramobim? Farias Brito. E quem foi que aprovou mais em medicina na UES?
Farias Brito. E de quem é o maior número de primeiros lugares? Farias Brito. O máximo também na UES. Gente, esse material, veja só, você que ainda não tem o material, a coisa mais fácil do mundo, tem aqui no link. É só você baixar o material e, obviamente, coloca aí para curtir, compartilhar e comentar. Se você estiver acompanhando aí no YouTube, você vai então dar o joinha de gostei, porque isso vai fazer com que mais pessoas possam ter acesso ao nosso programa Vestibular no Ar. E eu estava olhando aqui as questões do meu amigo Isaac, foi clínica geral. Brasil Colônia, agora nós vamos ter uma questão de história do Ceará, depois antiguidade e depois, olha bem, temas ligados àquilo que é o filé mignon da UES. Mas fica com a gente. Vamos lá, Isaac, vamos de segunda questão agora? Bora. Vamos lá, então. Olha só. E aí, vou lembrar para vocês que é o tipo de questão que a gente está pensando muito, que sempre, das nossas últimas 10 edições, só em uma não teve questão de história do Ceará. Uma única. Ou seja, se você for pegar aí dos últimos 5 anos, eu estou pegando dos últimos 5 anos, eu posso pegar os últimos 10 anos, os últimos 20 vestibulares da UES, e aí você vai ter aí 99% das vezes caindo pelo menos uma questão de história do Ceará. Então fica ligado nisso, tá, pessoal? Ó, história do Ceará, lembrando ainda mais, cara, ó, cidade de Fortaleza completando 300 anos, como está completando agora, a chance de cair uma questão sobre os fortes de Fortaleza, por exemplo, né? Primeiro forte de Fortaleza em 1603, feito ali, o chamado Forte de São Tiago, feito por Pero Coelho de Souza, e esse forte vai ficar mais ou menos uns 2 anos ali na região da Barra. Depois, um dos caras que estava, inclusive, na missão do Pero Coelho de Souza, né, que é o Martim Soares Moreno, ele volta em 1612 e vai montar um forte, que é o Forte São Sebastião, tá certo? E aí você vai ter um outro forte, que esses 2 fortes, os povos indígenas vão resistir bravamente e vão destruir, tá? Inclusive, isso é mote para uma questão mostrando que os povos indígenas não aceitaram pacificamente a ocupação europeia aqui no nosso estado, na nossa região. E aí, pessoal, por favor, 1649, o forte construído por Matthias Beck na ocupação holandesa nessa região. Então, o forte holandês, você sabe o que significa Schulenborg? Schulenborg, eu vou gastar agora o meu holandês, tá, Sampaio, com a galera. Vou gastar meu holandês com a galera. Significa Fortaleza Bela. Olha só, os caras construíram aquela fortaleza histórica que dá nome à nossa cidade, inclusive, que completa 300 anos de vila esse ano, tá? E aí o Matthias Beck vai fundar esse forte, vai ficar até com os holandeses até 54. De 1649 até 1654. Quando os holandeses são expulsos do Brasil, há uma troca. Então, os portugueses ocupam esse forte e vão rebatizá-lo, né, com o nome de Fortaleza de Nossa Senhora de Assunção. Inclusive, muito importante lembrar que dia 15 de agosto eu já estou esperando o nosso feriado, que vai ter, já teve feriado agora dia 13 de aniversário, que só pode ser a cada 100 anos, viu? E aí a gente já aproveitou, agora vai ter o dia 15 de agosto, o feriado que tem todo ano, que é da padroeira de Fortaleza, tá bem? Então lembra dessa questão dos fortes, que isso é muito importante, que pode cair na sua prova, tá certo? Isaac, por quê? Porque Fortaleza tem esse caráter aí dos 300 anos. Outra coisa que pode ser muito importante na prova de vocês é como Fortaleza se torna vila. Fortaleza vai se tornar vila durante o século XVIII, especificamente no ano de 1726, 13 de abril de 1726. Por isso que nós completamos, então, 300 anos neste momento. Por isso que o aniversário da cidade é 13 de abril, porque a elevação coloca a cidade numa condição de maior autonomia. Agora sim vai ser uma cidade. E aí, não uma cidade efetivamente com a coisa burocrática, que isso vai ser no século XIX, né, quando a cidade já vai virar a capital do Ceará, inclusive como uma forma de fazer um aceno para as pessoas que lutaram pela independência do Brasil a favor do Dom Pedro I, né? Então, em 1823 a cidade vai se tornar uma cidade efetivamente ali no século XIX, tá certo? E aí é bom lembrar demais isso para você. Essa cidade vai ser palco de grandes acontecimentos históricos, né, para o Ceará. Tá? Então você vai ter, por exemplo, a Confederação do Equador em 1824, com a participação daqueles que vão ser chamados de os mártires, né? Azevedo Bolão, Ibiapina, né? Carapinima, Pessoa Anta, que são figuras que vão ser, inclusive, assassinadas ali, né? Porque participaram da Confederação do Equador, né? A Confederação do Equador que vai contar ali com o Tristão Gonçalves, vai contar com José Martiniano de Alencar,
tá? E essas figuras todas que vão pautar ali o debate político liberal do Ceará durante o século XIX. E aí, pessoal, não se esqueça também dessa cidade de Fortaleza se tornando uma grande metrópole por conta da produção de algodão no Ceará, que já acontecia há um bom tempo, mas a partir do momento que acontece, né, a Guerra Civil dos Estados Unidos, a cidade de Fortaleza ela vai receber muita demanda, né, de algodão que vinha lá do interior, produzido na região do Cariri principalmente. E aí, quando esse algodão vai ser vendido, a Fortaleza vai construir um cenário de capitalismo em expansão, tendo a sua burguesia e uma série de reformas na cidade acontecendo. Essas reformas todas vão fazer a Fortaleza virar a chamada Fortaleza Belle Époque. Tá? Então, essa região do Ceará ela ganha muita força. O século XX vai ser marcado também por várias transformações. E aí, não podemos esquecer de maneira nenhuma, né, de vários períodos históricos do século XX que vão marcar também o nosso estado, né? Primeira República com a oligarquia Scioli, tá? E terminando ali com aquela questão do passeio das crianças e como aquilo ali vai gerar a queda de Nogueira Scioli. A gente vai ter a sedição de Juazeiro, que vai acontecer no contexto da Política de Salvações no governo do Hermes da Fonseca, né? Ou seja, que vai também dar fim ali ao controle, né, dessa Política de Salvações aqui no estado do Ceará, durante o ano de 1914. E aí, não podemos esquecer de jeito nenhum, nos anos 30, o conservadorismo vai tomar de conta da cidade, e aí vai ser eleito, então, Menezes Pimentel, que vai passar aí 10 anos governando o estado do Ceará, né? E vai transformar também a cidade de Fortaleza. Aí você também não pode esquecer, nessa mesma cidade de Fortaleza, como um acontecimento muito importante, o período da ditadura militar, que inclusive é o tema da sua questão, né? O período chamado período dos coronéis, ou o governo dos coronéis. São 3 coronéis que você não pode esquecer de jeito nenhum na sua prova. Quem são eles, Isaac? Por favor, me diga, eu te digo na hora. Vigílio Távora, César Caos e Adalto Bezerra. Esses 3 coronéis eles vão marcar o período da ditadura militar aqui no nosso estado, e eles só vão ter fim em termos de controle no final ali dos anos 80 com o Gonzaga Mota, que foi primeiramente apoiado pelos coronéis e que depois ele vai romper com os coronéis e vai apoiar ali o grupo dos empresários, especificamente o grupo do Tasso Gereissati. E aí em 87 acaba o governo do Gonzaga Mota, e você começa, então, o governo das mudanças, também conhecido como o governo do Galeguinho do Zóio Azul. Não se esqueça disso, meus amores, e aí você resolve a questão facilmente. Olha só, o governo dos coronéis no Ceará, né, no governo dos coronéis, ocorreram, né, várias mudanças durante o regime militar instalado após o golpe militar de 64. Sobre esse período da história cearense, é correto afirmar que todos os governantes cearenses do período entre 64 e 85, Vigílio Távora, Plácido Castelo, César Caos, Adalto Bezerra e Gonzaga Mota, eram militares. O Plácido não era, tá certo, pessoal? Então, e o Gonzaga Mota também, beleza? Então, não coloca nesse balaio, tá bom? São aqueles 3 que eu comentei com vocês, Vigílio, César e Adalto. B de bola, eleito após o acordo dos coronéis, o governo de Gonzaga Mota rompeu com os coronéis a partir da adesão do governador aos empresários da FIEC, entre os quais se destacava Tasso Gereissati, também conhecido como o Galeguinho do Zóio Azul. B de bola está certíssimo. C fala que apenas no governo de Lúcio Alcântara, em 2013 até 2006, o governo dos coronéis chegou ao fim. Na verdade, não. Já chega ao fim ali no final dos anos 80. E o D que fala, não há correlação entre o governo dos coronéis e o militarismo que predominava nacionalmente entre os anos 64 e 85. Não, imagina, tem 3 coronéis governando o estado do Ceará e decidindo basicamente tudo, mas não tem nada a ver com a ditadura militar. É óbvio que tem, jovem. Pelo amor de Deus, me ajude. É isso. B de bola, você marca B de bom demais e seja feliz. E é isso aí. Você sabe que quem prova e comprova é o Farias Brito. Quem mais aprova em medicina? Vamos de VT? Quem aprova mais no Ceará? Quem foi que aprovou mais em medicina nas federais do Ceará? Farias Brito, com 112 aprovados. E agora, quem aprovou mais em medicina nas universidades estaduais? Farias Brito, com 47 aprovados. Agora o assunto é ITA e IME. De quem foi a maior aprovação no IME? Farias Brito, com 165. E no ITA, mais uma vez Farias Brito,
50 aprovados. E quem é o campeão no Enem? Farias Brito, primeiro lugar do Brasil no Enem nos últimos 9 anos. Campeão uma vez pode ser sorte, campeão 2 vezes pode ser coincidência. Agora, muitas vezes, é eficiência. Farias Brito, o máximo. Mas olha, depois dessa aula que o professor Isaac fez, o professor Ronaldo Paiva disse que vai fazer também uma revisão geral da química. E agora? Vamos nós? Vamos para a questão de número 6, é isso? Nosso amigo Isaac fez a gente viajar sem sair do lugar, Fortaleza, foi maravilhoso, conheci um bocado de coisa. Conheci ruas, conheci bairros, conheci a cidade, conheci tudo, rapaz. Pense num passeio maravilhoso. Mas vamos lá, Sampa, vamos para a sexta questão que os nossos alunos estão ansiosos aí para mais informações aí para aquilo que vai cair na prova da UES agora dia 26, galera, vamos correr atrás disso aí. Fala, sabe de quê? Vidrarias de laboratório. Você talvez não tenha tanta experiência em laboratório, mas você estudou os equipamentos de laboratório, a função deles, isso tudo aí pode ser cobrado na UES. A UES adora, inclusive, cobrar essa parte de equipamento de laboratório, essa parte experimental, da química experimental. Mas a sexta questão diz assim, a titulação é um procedimento de laboratório que permite determinar a concentração desconhecida de uma substância a partir de outra conhecida. Isso, a partir de uma reação. Você sabia que a partir de uma reação química é possível, conhecendo a concentração de um reagente, saber a concentração do outro reagente. Isso. E tem um equipamento que a gente usa no laboratório que é muito conhecido de todos, que ele é o básico, ele é o equipamento fundamental, ele é quase tudo da operação de laboratório, chamada titulação. Ele mostra aí uma reação de titulação. Quando você fala titulação, deixa eu contar logo um segredo aqui. Quando o cara falar titulação no vestibular, tu vai logo para neutralização. Pronto. Uma titulação é uma neutralização. A regra geral é essa. Ah, vai ter uma particularidadezinha aqui, outra acolá, mas titulação é usado quase sempre como sinônimo de neutralização. E o que é neutralização? É uma reação entre ácido e base. Isso. Quer neutralizar um ácido? Usa uma base. Quer neutralizar uma base? Usa um ácido. Os dois se anulam. Incrível, os dois se anulam. E no lugar deles surge o quê? Sal e água. Então, se eu misturar uma base com ácido, no final vou ter o quê? Sal e água. Olha só, é uma reação de neutralização. As propriedades do ácido são apagadas pelas propriedades da base. E as duas deixam de existir no final. E o que vai existir no final é sal e água. Entendeu? Interessante. A reação muito conhecida, ácido e base, da sal e água. Todo mundo conhece. O equipamento usado para adicionar cuidadosamente o volume adequado de uma solução de NaOH é denominado de... Muitos equipamentos têm um nome parecido, viu? Vidrarias de nomes parecidos. Tem pipeta, tem piceta, tem bureta, tem proveta, né? Mas tem uma especificamente voltada para titulação. É essa que está aqui no quadro. Olha aqui rapidinho, essa aqui no quadro. Ó. Ó, pessoal, tá vendo aqui? Ó? Aqui é a técnica da titulação. Aqui você bota quem você conhece. Aqui é a solução que você conhece, que é o titulante, certo? Aqui vai ficar, dentro desse equipamento de vidro, aquilo que você não conhece, o analito, que é a solução que você não conhece, ela está aqui dentro. Aí você bota a solução que você conhece aqui nesse equipamento de vidro. Bota o indicador aqui dentro dessa solução, aqui junto do analito você bota o indicador, que é uma substância que vai mudar de cor quando chegar ao final da reação. Aí você abre essa torneirinha, deixa gotejar a solução do titulante, que é aquilo que você conhece. À medida que essas gotinhas forem caindo, que vai neutralizando o que está aqui no analito, chega um momento que o indicador muda de cor. Indicador tem esse nome porque indica o final da reação. Quando mudar de cor é porque a reação acabou. Aí você fecha a torneirinha, lê o quanto você gastou aqui no equipamentozinho, que o nome vocês vão me dizer já já. Esse equipamentozinho, você lê o quanto você gastou e pelo que você gastou desse equipamento aqui, quanto você usou para neutralizar o analito, você vai conhecer a concentração do analito através de um cálculo estequiométrico muito básico, que é neutralização ácido-base. Mas afinal, como é o nome desse equipamento aqui? Esse equipamento aqui, onde fica o titulante, ele é chamado de quê, pessoal? Ele é chamado de quê? Na titulação, é chamado de bureta. Bureta. É o equipamento padronizado, usado para fazer titulação. O S adora isso. Bureta é o nome desse equipamento. Por isso que vamos ficar com a letra C. C de coração, né, Sampa? É você. Meus amigos, mais um momento especial na química. E, diante dessa realidade, aprendemos aí alguns nomes técnicos importantes, né, dos
equipamentos de laboratório. Você que está se preparando para essa reta final da UESP, o professor Ronaldo falou que é um tema recorrente. E o professor Isaac já está aí a postos, né? Diz ele que vai fazer agora toda uma revisão agora do mundo antigo, né? Então vamos nós, porque ele vai falar de Roma, das fases monárquica, republicana e imperial. É isso mesmo, Isaac? Perfeito, Sampa, perfeito. Rapaz, mas eu fiquei aqui pensando aqui nas titulações aqui do Ronaldo Paiva. Meu amigo, como é que vocês lembram disso? Pureta, pipeta, sabe? Tipo assim, ela é Maia. Rapaz, proveta. Tá aí, ó. Pronto, tu não para lembra do nome das poder. ruas, tudinho aí, do nome das ruas? Verdade, É a mesma Ronaldo coisa. Paiva. Você Não é tem a um mesma excelente coisa? ponto, Ronaldo É a Paiva. mesma coisa. Eu não vou discutir com você, porque você é o cara que comanda toda a química, tá certo? Você consegue fazer bombas atômicas e nós estamos num momento, né, Que é de isso? medo de bomba Não atômica. deixa esse povo escutar isso, pelo amor de verdade, Deus. verdade. Vamos lá, meus amores, a gente tem o seguinte, tá? Uma discussão sobre história de Roma, beleza? Falando sobre os períodos históricos aí, né? Do período dessa era histórica que é Roma. Roma não pode ser pensada só como uma civilização, mas como uma verdadeira era, tá certo? E aí a gente então percebe a seguinte condição, né? O período da monarquia romana, ele tem a ver com a formação ali dos povos romanos, como os povos latinos, por exemplo, os povos etruscos, os povos sâmitas, tá? Os povos gregos, por exemplo, que vão ser muito importantes para poder formar, né, essa região que vai nascer ali próxima do Lácio, tá? Por isso, aqueles que vão ali falar, né, a língua do Lácio vão falar o latim, tá certo? E aí você sabe, então, que essa monarquia vai ter ali um período de 7 reis, né? Então você vai terminar com Tarquínio, o Soberbo, mas você vai começar com Rômulo, tá? Existe aquela questão da origem histórica, da origem também mítica sobre Roma, mas o fato é que esse primeiro período, que é o período da monarquia, é o período da formação social romana. Então você vai ter ainda ali a formação dos patrícios, a formação dos clientes e a formação dos plebeus. Os patrícios são os donos de terra, né? E os plebeus são aqueles que são os trabalhadores. Os clientes são aqueles que são protegidos pelos patrícios. Então os patrícios são os caras que mandam nesse cenário, né? Então, se existia a monarquia, essa monarquia ela era, né, limitada em seus poderes pelo Senado. O Senado ele tem muita força no período romano da monarquia. Só que quando a monarquia e o Senado entram num conflito, você sabe que tem um fim da monarquia romana e o início da república. Atenção para a república, porque é um período que cai demais na prova de vocês, porque é o período da expansão romana. É quando Roma vai fazer com que toda aquela região que margeia o que você conhece como Mar Mediterrâneo vire de Roma, né? O famoso Mare Nostrum. Para isso eu vou ter que enfrentar o arqui-inimigo de Roma naquele período de expansão, que vai ser Cartago, né? Nas famosas guerras púnicas, tá? Inclusive me prometeram um filme com Denzel Washington, né, com os cartagineses ali, mas até agora não entregaram. Eu quero aqui deixar, né, aqui no Farias Brito a minha reclamação e o meu protesto, tá certo? Mas o fato é que essa expansão romana vai trazer consigo vários escravizados, e esses vários escravizados vão transformar a sociedade romana. E essa transformação da sociedade romana vai afetar diretamente a plebe. Veja, a plebe foi lá lutar, disputar e tudo mais. Quando volta não tem nem terra nem emprego. Então você vai ter várias revoltas da plebe. E essas revoltas vão levar a uma série de leis para a Roma antiga. E essas leis, você sabe, vão mudar a vida da plebe. Então você vai ter as leis que vão dar origem, por exemplo, ao tribuno da plebe, as leis que vão dar origem ao direito dos plebeus poderem casar com patrícios, as leis que vão dar direito para os plebeus assumirem todos os cargos, por exemplo, de Roma. Então, aos poucos, os plebeus vão conquistando os seus espaços. E aqui os escravizados, esses também vão se revoltar. É o caso, por exemplo, da famosa revolta de Espartacus, né, que vai acontecer no final da República e que só vai ser contida quando o Senado romano impõe ali um triunvirato. Aí você lembra do triunvirato, né? O primeiro triunvirato que vai ser ali com Júlio César, com Marcos Crassus, com Pompeu, os três tentando ali controlar, né, a revolta de escravizados. No final, Pompeu ganha todos os louros como se fosse ali o grande líder daquele processo. E aí, você sabe, muito poder na mão desses homens aí vai levar um conflito entre eles. Esse conflito vai terminar com César dominando tudo.
e gerando muito ciúme. E esse ciúme todo vai levar à morte de Júlio César. Essa morte de Júlio César leva a outra confusão no final da República Romana, e eu tenho que estabelecer um outro triunvirato. E esse outro triunvirato vai ter quem, Isaac? Por favor, vai ter o Marco Antônio, né? Vai ter o Otávio e vai ter o Lépido. No final dessa constituição toda, Marco Antônio e Otávio vão entrar num conflito. Você deve lembrar desse conflito, porque você deve ter assistido a série Roma, ou você deve ter assistido alguma coisa nesse sentido. Mas olha, o Otávio vai vencer o Marco Antônio nesse conflito e vai virar o primeiro imperador de Roma. É o momento da transição, então, da República para o Império. E aí, meu irmão, você sabe, Otávio César vai construir a Pax Romana, um controle muito forte, né? Mas ao mesmo tempo, né, com pão e circo e aquela coisa toda. O Império Romano vai ser marcado por séculos e séculos de muito poder. Só que esse poder todo, você sabe, vem com expansão, e essa expansão vem com contradições. E são essas as contradições que vão levar Roma a começar a entrar numa decadência. E essa decadência de Roma tem a ver com o que, Isaac? Com a crise do escravismo. Era tão grande o Império Romano, mas tão grande, que eu precisava parar de crescer. Só que se eu paro de crescer, eu paro de ter escravizados. E se eu paro de ter escravizados, eu paro de ter produtividade, eu paro de ter absolutamente tudo. E aí é que Roma vai entrar no seu colapso e vai ser presa fácil para os bárbaros. É nesse momento, então, que você tem o fim do Império Romano do Ocidente. Viu aí? Que massa? Agora vamos para a questão. Olha só, pessoal. O que diz aí, então? Olha só a nossa questão. É correto afirmar que, letra A escravidão dos cidadãos romanos por dívida foi abolida logo depois da instalação da República. Não foi logo depois, pessoal. Demorou um pouquinho, você sabe disso, tá certo? O fim da escravidão por dívida vai demorar um pouquinho, você sabe. B de bola, a desintegração da comunidade gentílica romana ocorreu durante o período republicano. Não, essa desintegração já foi antes, tá certo? C, o fim da monarquia em Roma significou a vitória da plebe romana sobre a aristocracia patrícia. Não, a plebe não vai vencer naquele cenário. E letra D de dado, a expansão comercial de Roma possibilitou várias vitórias da plebe contra os patrícios. Exatamente, porque é nesse momento que eles vão resistir e vão dizer, eu quero melhores condições. E aí aquelas legislações todas que eu falei para vocês vão começar a ser aprovadas. Bom demais? Letra 3, aliás, questão 3, letra D de demais. Meus amores, muito obrigado. Vai, Sampaio! Meu amigo, é trava-língua aí, mas foi bom demais uma revisão de Roma Antiga, levando em consideração de que o tema antiguidade ele tem uma incidência muito forte na prova da gloriosa UES, né? Tanto com Grécia quanto com Roma, meio que uma alternância aí entre uma e outra, mas normalmente uma questão mais ampla, que fala sobre os períodos, fala sobre as características gerais, fala também sobre a questão da herança, dos legados. E, pelo que eu vi aqui, o professor Ronaldo Paiva já está preparando aí, de forma extremamente didática, que aliás é uma marca dele, os meninos que assistem às suas aulas, tanto da grade curricular, como os do aprofundamento, digo, olha, o tio Ronaldo é impressionante, ele passa as coisas e a gente compreende tudo, e isso realmente é dom, mas também é uma outra letra D de dedicação, que eu sei que é o mestre Ronaldo Paiva, que tem essa dedicação de procurar aquilo que é o mais importante para você. Fique de olho, porque nós estamos na questão 7, não é isso? Questão 7, isso mesmo, questão 7. Bora! Vamos lá, Sampa, Isaac, vamos aí para a questão de química, falando do princípio Le Chatelier. O princípio Le Chatelier é, de maneira simplificada, a terceira lei de Newton, a lei da ação e reação. Se você perturba um equilíbrio, o equilíbrio reage. A gente sabe disso, o planeta, quando é perturbado, ele reage, porque é um sistema em equilíbrio. O nosso corpo, quando é perturbado, ele reage, porque é um sistema em equilíbrio. Uma reação química em equilíbrio é algo semelhante a um planeta, semelhante ao nosso corpo. É um sistema vivo que reage quando é perturbado. E o que é que o sistema faz? A única saída dele, se só existem duas reações, uma para a direita e uma para a esquerda, quando o equilíbrio é perturbado, essa perturbação faz o equilíbrio se deslocar para um desses dois lados, para a direita ou para a esquerda, no sentido de minimizar, de anular os efeitos dessa perturbação. O sistema está vivo, então ele reage. Tá? Perturbou, ele reage. Reage no sentido de anular os efeitos ou anular totalmente a perturbação. Anular totalmente é quase impossível, mas minimizar os efeitos, sim, sempre é possível. E essa questão fala assim, em 1888, Le Chatelier formulou o chamado princípio Le Chatelier, que afirma que se uma perturbação externa
for aplicada a um sistema em equilíbrio, o sistema reagirá de tal modo a aliviar parcialmente essa perturbação. Sobre essa afirmação é correto afirmar. Bora lá entender. Remoção de um reagente desloca o equilíbrio para a formação do produto. Espera ainda, remoção de um reagente. Olha para cá para o quadro, vamos lá. É bem facinho. Se eu acrescento um reagente, eu causo a mesma perturbação de retirar um produto. Acrescentar um reagente causa o mesmo efeito de retirar um produto. O equilíbrio desloca para a direita. Agora, se eu acrescento um produto, causa o mesmo efeito de retirar um reagente. Eu desloco o equilíbrio para a esquerda. Um equilíbrio ele só pode ter esses dois lados, não tem diagonal, não tem para cima, não tem para baixo, ou é para a direita ou é para a esquerda o deslocamento. O que é que diz a letra A? A remoção de um reagente. Olha aí, ó. Remoção de um reagente. Ó. Se eu remover um reagente, desloca para a esquerda. Para a esquerda é o lado de quem? O lado do reagente que foi retirado. Então o equilíbrio tenta repor o que foi retirado. Por isso que a letra A está errada. A B, a adição de um produto. A adição de um produto, está aqui, a adição de um produto causa o mesmo efeito de retirar um reagente. Vai para a esquerda, e para a esquerda é o lado de quem? Do reagente, e não o lado do produto, como diz a letra B. A letra C diz que a remoção de um produto, remover um produto, olha aí, remover um produto é a mesma coisa que acrescentar um reagente. Desloca para a direita, e para a direita é o sentido de quem? Do produto. E ele diz o que na letra C? Que é no sentido do reagente. Por isso que está errado. E a letra D diz que a adição de um reagente desloca o equilíbrio para a formação do produto. Está aqui. Adicionei um reagente, acrescentei um reagente. É o mesmo efeito de tirar um produto. Desloca para a direita. E para a direita é o lado de quem? É o lado do produto. Muito fácil. Se eu acrescento reagente, eu produzo mais. Se eu acrescento produto, eu formo mais reagente. E as coisas funcionam assim. Se deslocando para um lado, se deslocando para o outro, até restabelecer um equilíbrio. Até porque o equilíbrio tem que ser restabelecido. Porque se o equilíbrio for perturbado, ele é perturbado momentaneamente, se desequilibra e depois recupera o estado de equilíbrio. Claro, se você for perturbado por alguém, né, Isaac? Você vai reagir, você vai ficar com raiva, você vai se manifestar, né? Você vai tentar anular aquelas perturbações, vai tirar a perturbação do teu lado, mas você não vai ficar desequilibrado a vida toda, você vai voltar de novo ao equilíbrio. Claro, senão não faz sentido. Não é não? É assim que funciona. Por isso que é a letra D de dado. Valeu, Sampa. É isso aí, meu amigo. Pense numa didática com a leveza, objetividade e, principalmente, muito conhecimento. Mas eu queria aproveitar o momento que o Isaac está compondo aí o seu momento aí de fazer a última questão dele, de que nós estamos aqui, eu e o Isaac, como dois alunos do Centro Universitário Farias Brito. E para a gente é um orgulho muito grande, né? Eu que fui ex-aluno daqui, que os meus filhos estudam, né? E o Lucas que já terminou, que estudou aqui, e passar numa instituição, estar numa instituição de 91 anos, e que ao mesmo tempo nos proporciona continuar sempre evoluindo no centro universitário, é muito orgulho, principalmente quando a gente é nota máxima no MEC. Nota máxima é com o FBUni. O Centro Universitário Farias Brito acaba de ser avaliado pelo MEC e obteve conceito máximo. Em todos os 47 indicadores avaliados, o FBUni recebeu o conceito máximo do MEC. FBUni, conceito institucional máximo em 100% dos indicadores do MEC. O FBUni é o máximo em tudo para quem quer ser o máximo. Centro Universitário Farias Brito, o máximo. Pois é, meu amigo Isaac, está chegando aí o momento da última questão, que eu disse que era uma questão muito especial, porque ela envolve conhecimentos tanto da área de história quanto de sociologia, que nós iniciamos aqui a jornada falando que o Isaac tanto tem a oportunidade de estar ministrando a parte de história, como sociologia, até filosofia também, porque o homem joga nas 11, como a gente disse aqui. E essa questão ela é importante por vários aspectos, não é isso, Isaac? Perfeito, Sampa, perfeito. É isso, a questão 4 é uma questão que vai trabalhar aí filosofia, sociologia, história, geografia, ou seja, o pacote completo das ciências humanas vai estar aí servido para vocês, jovens e jovas.
Olha só o que diz então a nossa questão 4, fala o seguinte, ó, que o espetáculo concentrado e, nele, o fascismo, possam surgir como técnicas do poder em épocas de crise capitalista. É porque nessas conformações políticas o Estado se torna um elemento racionalizador da economia, debelando seus desajustes estruturais e suas crises. Tá? Então, falando aí sobre a questão do capitalismo ser um problema teórico-filosófico. Tá? Então, essa reflexão é muito importante você perceber, porque o capitalismo é um fenômeno estruturante. Tá? Então, quando a gente trabalha em sociologia, por exemplo, a relação entre indivíduo e sociedade, a gente vai perceber que durante o período da pré-história, durante o período da antiguidade, durante o período da Idade Média, esses 3 períodos a gente tem muito forte uma perspectiva de sociedade e uma influência massiva sobre esse indivíduo. E esse indivíduo tem uma dependência muito forte sobre essa sociedade. Só que a partir do século XVI e a partir da transformação do modelo antigamente conhecido como feudalismo, passando a se chamar capitalismo, o capitalismo ele vai ter aí fases estruturantes muito fortes no planeta, especialmente no século XIX, quando ele tem aí um boom geral nesse planeta Terra com o neocolonialismo e a pauta de uma sociedade que vai, né, verificar a individualidade cada vez mais forte. Então isso a gente verifica muito em sociologia. E aí a gente vai ter uma filosofia trabalhando isso a partir, né, de pensadores como, por exemplo, Max Weber, que vai trabalhar mais relacionado à sociologia, mas Karl Marx, que é um filósofo muito cobrado na prova de vocês, né, na prova da UES. Veja que a gente sempre trabalhou, das nossas 4 questões, temas que são muito recorrentes na UES. Então, por exemplo, o período colonial brasileiro, como, por exemplo, a questão de história do Ceará, que sempre cai, né? A questão, por exemplo, do período da antiguidade, como o Sampaio muito bem colocou, que cai demais na prova de vocês, e agora trabalhando o século XX, nessa perspectiva de pegar história, filosofia, geografia e sociologia. Tá tudo aí relacionado. Tá certo? Então a gente tem uma perspectiva filosófica entendendo como que o capitalismo ele tem crises que são cíclicas e como ele vai lidar com essas crises cíclicas. E aí é disso que essa questão está tratando com vocês, então vamos vê-la, né? O trecho acima se refere à teoria de Debord, né? Guy Debord, marxista francês, né? Influente nas rebeliões operárias de maio de 68, sobre a sociedade do espetáculo e o aparecimento do fascismo, que, segundo Debord, corresponderia ao lado do regime stalinista da antiga União Soviética, um tipo de sociedade do espetáculo, o espetacular concentrado, com base nessa passagem citada de Guy Debord, é correto afirmar que... Aí vamos para a primeira questão, aliás, para o item A, que fala o seguinte, olha só. O fascismo é uma reação técnica do poder estatal para conter as crises estruturais do capitalismo. Sim. Se você for pegar, por exemplo, um filósofo muito importante, na verdade, né, ele vai trabalhar muito com história, com antropologia e psicanálise, né, que é o Frantz Fanon. Ele vai discutir, por exemplo, as chamadas peles negras, máscaras brancas. É um livro muito famoso dele, onde ele vai mostrar, por exemplo, que o nazifascismo ele é uma construção do capitalismo como se fosse um freio de mão para poder barrar qualquer movimento que seja anticapitalista. Então, o fascismo, nesse sentido, seria uma maneira desse Estado evitar de toda forma que esses movimentos sociais eles pudessem ganhar força. Por isso, essa ideia que está contida aí no item A, né, do fascismo, ele sendo uma reação técnica desse poder estatal para conter as crises estruturais do capitalismo. E a crise principal que o capitalismo vai enfrentar é a Primeira Guerra Mundial e a crise de 29, que são exatamente o campo perfeito para o nascimento do fascismo naquele cenário, tá certo? Então o item A está correto. Isso aqui o item B, hein? O item B fala, o espetáculo concentrado como modo de apresentação do capitalismo diferencia-se radicalmente do fascismo. Na verdade não, o fascismo é exatamente esse espetáculo que está sendo colocado no texto. C, o fascismo é caracterizado pela irracionalidade econômica, o que o torna distinto do capitalismo moderno. Gente, a irracionalidade econômica não faz parte desse fascismo. Esse fascismo tem um objetivo econômico muito evidente. Evitar esses grupos que são anticapitalistas é fundamental para que o fascismo ele cumpra o seu dever de garantir com que esse capitalismo ele continue existindo, tá certo? Naquele cenário. D de dado, o Estado moderno emerge como oposição ao capitalismo. Na verdade, não. O capitalismo ele é aquilo que dá base ao Estado moderno, em especial o Estado Nacional moderno. É só você ver a transição do feudalismo, ela dá origem ao Estado Nacional moderno, e esse capitalismo vai fundamentar esse Estado, tanto no século XVI com o Estado Nacional moderno, quanto no século XIX, quando esse Estado vira um Estado liberal.
quanto no século XX, quando esse Estado vira, por exemplo, uma social-democracia, ou quando na década de 90, quando ele passa a pautar, então, o chamado neoliberalismo. Então, as grandes fases do capitalismo, elas são exatamente numa articulação direta com a perspectiva do Estado. Eles dois têm uma relação simbiótica muito importante. Tanto é que o Karl Marx vai apontar o Estado sendo, na verdade, o balcão de negócios dos capitalistas, na crítica ao Estado liberal que ele faz, tá certo? Lembrando que o Marx é um crítico ao Estado, porque o Marx ele tem uma perspectiva do comunismo, e o comunismo não tem Estado, tá, pessoal? Fica ligado nisso, que isso é muito importante ficar de olho, porque às vezes você ganha uma questão nessa brincadeira, tá certo? E aí, lembrando, a gente fala sobre isso, do comunismo e tudo mais, do Karl Marx, que cai muito na sua prova. Então fica ligado, pessoal, vai cair na sua prova de uma forma ou de outra, então é bom ficar de olho. Tudo bem? Deu para entender? Um prazer imenso resolver questões com vocês e dessas dicas fenomenais. Sampaio, é com você. Meus amigos, eu acredito que quem está conosco até agora, com certeza tem muito a celebrar, sabendo que nessa semana de véspera, fazer essa passagem por conteúdos de tanta relevância vai contribuir com certeza para você chegar mais seguro. Aproveitamos esse momento também para mandar o nosso abraço especial para todos os nossos alunos de todas as sedes, né, espalhados pelo Brasil inteiro do FB Online. Um abraço especial para a turma do Supermed. Né, anunciar que no sábado, dia 25, a partir de 9 horas da manhã, nós temos transmissão, que você vai poder acompanhar e vai ser um prazer muito grande. Você que vai fazer o S, você das escolas conveniadas do Sistema Farias Brito, seus alunos vão fazer o S, vamos juntos. Vamos aqui, né, irmanar as nossas forças e para que vocês cheguem lá plenamente preparados. Como também já está preparado para a sua última questão, meu amigo Ronaldo Paiva. Qual é o tema dessa questão, meu amigo Ronaldo? Sampa, o tema dessa questão é radioatividade. Eita, assunto importante, porque radioatividade tem a ver com tanta coisa. Radioatividade, por exemplo, tem aplicação na medicina nuclear, lembra disso? A medicina do diagnóstico, a medicina do PET scan, da cintilografia, a medicina do tratamento, a radioterapia, e tudo isso a gente deve ao início da pesquisa da radioatividade, que foi da Marie Curie. O casal Curie, na realidade, se dedicou bastante a esse assunto da radioatividade. E sem a pesquisa da Marie, sem o isolamento dos primeiros isótopos radioativos, nós não teríamos hoje o tratamento do câncer. A radioterapia que salva muita gente, não é isso? E a oitava trata desse tema, mas ela fala de um lado ruim dos acidentes nucleares, né? Os acidentes de Fukushima, por exemplo, no Japão, que colocou no meio ambiente isótopos radioativos que vazaram da usina, né? O iodo 131, que foi um dos isótopos que mais se espalhou pelo ambiente, né, devido a esse vazamento, enfim. Mas ele trata de um tema que é chamado meia-vida. Aproveitando, eu queria só mostrar um negócio para vocês rapidinho. Aqui, ó. A radioatividade, você tem que saber o que para o vestibular da UES. Os tipos de radiação, rapidinho aqui, ó. Os tipos de radiação, é bom dar uma olhadinha de última hora, viu, galera? Olhadinha nos tipos de radiação, as características dela, o poder de penetração, o poder ionizante. É bom saber as leis da radioatividade. Olha só, que são duas. A da emissão alfa e da emissão gama e da emissão beta. Mas a gama a gente descarta porque a gama não causa transmutação. Só interessa as leis que causam transmutação. Então por isso que eu digo duas. A alfa e a beta. A gama não causa transmutação, apesar de ser também uma lei. Tem também a definição de fissão e fusão nuclear. É bom saber a diferença. E tem o tema dessa questão, meia-vida. Meia-vida, exatamente. A meia-vida é o tempo que leva para um isótopo radioativo, uma amostra, cair pela metade. Olha, ele traz uma tabela. Ele diz que acompanhou o decaimento, olha aqui a tabela, de 12 microgramas de um isótopo, iodo 131, durante 14 dias, foi monitorado. E você vê que a massa do isótopo vai caindo, ó, 12, 10, 8, 7, 7,2, 6, 3,6... Você está entendendo? Para que ele deu essa tabela? Só para você descobrir a meia-vida. Quando ele traz uma tabela dessa de radioatividade, com os decaimentos radioativos, com a massa diminuindo com o tempo, é só para você descobrir a meia-vida. Como é que eu descubro a meia-vida? O tempo que leva para reduzir pela metade. Vamos lá? Partindo de 12 gramas. Quanto é a metade de 12? 6. Está aqui, ó, 6. Quanto tempo levou para chegar até 6? 8 dias. 8 dias. Então essa tabela vai servir apenas para eu descobrir o valor da meia-vida. 8 dias. Olha só.
É só para eu saber o tempo que levou para reduzir pela metade, de 12 microgramas para 6. 8 dias. Essa é a minha vida. A cada 8 dias, reduz pela metade. Sabe o que é que ele quer? Após 40 dias. Quanto é a massa residual desse isótopo? É o que ele pergunta aqui no comando. É mais próxima de... Galera, se eu pegar 40 dias e dividir por 8, eu vou achar 5. 5 vezes 8, 40. São 5 meias vidas. Meias vidas. Tá? Passaram 5 meias vidas. Se eu partir de 12 microgramas, vamos lá? Passou uma meia vida, cai para quanto? 6. Outra meia vida cai para quanto? 3. Outra meia vida cai para quanto? 2. Outra meia vida cai para quanto? 1. Outra meia vida cai para quanto? 0,5. Não é assim? E vai caindo a metade, da metade, da metade, da metade, ó. 6 para 3, 3 para 1,5 aqui, ó, fazendo uma correçãozinha. Aqui, 0,75, é porque eu aproximei. E aqui, 0,375. Pronto, para ficar melhor, né? Para ficar o número mais preciso, tá certo? Mas aí o valor não está exato. 0,375. Uma meia vida, 2, 3, 4, 5. 0,370. Não tem esse valor aí, correto? Não tem. Olha aí, não tem. Tem 2,4, tem 1,5, tem 0,8, tem 0,4. Mas o que ele diz no comando? Qual o valor que mais se aproxima? O que mais se aproxima seria 0,4 microgramas. Após 5 meias vidas, o valor é esse. Não seria exatamente esse. Eu botei aqui 0,5 porque eu aproximei também. Mas o que mais se aproxima com a opção é 0,4, tá certo? Então fica sendo a letra D de despedida pela aula de hoje. Que Okay? maravilha, meu amigo Ronaldo. Deixa eu aproveitar para fazer uma pergunta, você pode tomar aí assento na bancada. E assim, na primeira fase, considerando a primeira fase da UES, você já aproveita aí para dar a sua dica final e seu boa noite. É comum que venham cálculos mais densos ou o raciocínio ele é um pouco mais objetivo, mais lógico? A primeira fase é muito direto, não tem complexidade, os alunos já são acostumados com as questões que a gente resolve em sala. A primeira fase é conhecimentos gerais, a primeira fase são cálculos leves, raciocínio rápido, certo? Estrutura atômica, tabela periódica, ligações, vidrarias de laboratório, química orgânica, noções de funções orgânicas. É o básico, é o basicão, é aquele conhecimento geral que você tem que ter, que você aprende com a gente muito bem, porque a gente trabalha direcionado nessa reta final para a primeira fase da UES. A segunda fase tem as suas particularidades, mas a segunda fase a gente vai falar disso em outra ocasião. É isso mesmo. E aí, meu amigo Isaac Santos, hora de dar tchau? Hora de dar tchau. É isso, mas sem antes deixar também as suas dicas aí, pensando nas 8 questões de história, nas questões de filosofia, sociologia, 5 de cada uma. Uma rápida lembrança aí, rápida, hein, Isaac? Não, rapidinho. Pessoal, ó, a minha dica para vocês todos é sempre fazer o quê? Pega um papel, tá certo? Falou de história, e aí falou de história geral, pega os 5 períodos clássicos da história geral, pré-história, antiguidade, idade moderna, idade média, idade moderna, idade contemporânea. Pega esses 5 períodos e coloca o que tem de destaque, tá certo? Faz assim, que isso vai colaborar demais para vocês, porque são 4 questões de história geral, e dessas 4 questões de história geral, a UES costuma brincar com a coisa de fazer uma linha do tempo, tá certo? Então fica de olho nisso. Em relação ao Brasil, faz a mesma coisa. Pega os períodos históricos do Brasil, ó, período, né, colonial brasileiro, o Brasil Império, o Brasil República, e aí você vai puxando as setinhas e colocando o que tem de mais importante para poder fazer a sua revisão antes da prova. Isso é fundamental para que você tenha aí uma mente, né, bem fresca para poder resolver todas as questões. Em relação à filosofia, é você, obviamente, brincar com os filósofos mais conhecidos e os mais clássicos de todos, né? Pegar ali a filosofia antiga, né? Ou seja, o trio, né? Sócrates, Platão, Aristóteles. Trabalhar, por exemplo, os filósofos do século XIX, que são muitos, em especial os alemães, tá certo? Fica de olho nisso, que é muito importante. Em sociologia, é fazer o quê? Sociologia clássica, com Durkheim, Weber e Marx, e a sociologia mais contemporânea, trabalhando ali o Norbert Elias, o Anthony Giddens, e enfim, e trabalhando, obviamente, sociologia brasileira, porque eles cobram sempre sociologia brasileira, pessoal. Fica de olho no debate aí, Florestan Fernandes e Gilberto Freire. Enfim, muita coisa, Sampaio, mas os meninos dão conta. Dão conta sim. Nós vamos encerrando aqui o nosso programa especial nesta terça-feira, programa
num feriado, um programa gravado, mas gravado com muito carinho, com muita atenção para cada um de vocês, nessa semana de véspera. Amanhã, por exemplo, nós temos a presença dos grandes mestres, meu amigo João Carlos, na área de biologia, e o professor Eduardo Martins, na física, estreando aqui no Vestibular no Ar, e você é nosso convidado especial. Você sabe que o material já está disponível e é hora de fazer a leitura do gabarito. Me ajuda, Isaac, com as tuas questões aí, vai aparecer aí, vamos nós. Veja que, diferentemente de uns e outros, eu costumo usar todo o alfabeto. Então, 1A, 2B, 3D e 4A. Se tivesse mais uma, já dá para dizer que era C. Sabe, pode ficar tranquilo. Meu amigo Ronaldo, e aí suas? Lá, quinta questão C, sexta questão C, repetindo, Já, sétima questão D, oitava D. Nada melhor do que o bom humor, a parceria e a amizade que nós temos e o carinho, o respeito e a responsabilidade com cada um de vocês que estão aqui nos acompanhando até agora. Nosso agradecimento especial para toda a equipe FBTV. Então nós temos aqui o João Lucas e o Lucas, né? Então hoje estamos com a equipe que está aqui nos atendendo. Um forte abraço a todos vocês, um abraço e uma excelente prova. Espero vocês amanhã no Vestibular no Ar. Agora é pra valer, com FB eu vou passar. Já vejo o sucesso neste vestibular. Vencer, passar, são verbos que eu sei conjugar. Com o Farias Brito eu chego lá. Agora sei que sou nota 10, na concorrência vou dar de 100. Com o Farias Brito eu vou passar bem. Agora sei que sou nota 10, na concorrência vou dar de 100. Com o Farias Brito eu vou passar bem.